Imagine-se tropeçando nas ruínas silenciosas de uma vasta e antiga civilização. Suas cidades planejadas com ruas em grade, saneamento avançado e tijolos padronizados. Nenhum palácio grandioso, nenhum templo imponente, nenhuma evidência de exércitos poderosos, apenas os restos silenciosos de um povo que valorizava a ordem e a cooperação. Após séculos de prosperidade, essa civilização se desvaneceu, suas cidades abandonadas e esquecidas. Esta é a história real da civilização do Vale do Indo, também conhecida como Civilização Harapana, uma das sociedades urbanas mais antigas e misteriosas do mundo. Surgindo ao lado do Egito e da Mesopotâmia, o Vale do Indo continua sendo o menos compreendido. Suas cidades, como Mohenjo-Daro e Harappa, revelam um nível de planejamento e organização social que ainda intriga os historiadores. Como uma sociedade tão complexa prosperou sem reis ou demonstrações monumentais de poder? Ao contrário de outros impérios antigos, a civilização do Indo não caiu devido a guerras ou conquistas. Ela simplesmente se desfez. O registro arqueológico mostra um abandono gradual e pacífico. Por que as pessoas deixariam para trás cidades tão avançadas? Esta jornada explorará a ascensão, as conquistas e o misterioso declínio da civilização do Vale do Indo. Caminharemos por suas ruas, examinaremos sua estrutura social única e confrontaremos o enigma de sua escrita indecifrável. A história do Indo é um humilde lembrete. Mesmo as sociedades mais avançadas podem desaparecer, deixando segredos enterrados no silêncio. Ela desafia nossas suposições sobre o que faz uma civilização perdurar ou desaparecer. A história do Vale do Indo começa por volta de 300 a.C., nas férteis planícies aluviais do que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia. O rio Indo e seus afluentes forneciam solo rico e água, permitindo que os primeiros agricultores se estabelecessem, cultivassem e domesticassem animais. Ao longo dos séculos, pequenas aldeias evoluíram para assentamentos maiores, conectados pelo comércio e por uma cultura compartilhada. Esta fase harapana antiga lançou as bases para a vida urbana, cerâmica, gestão da água e intercâmbio de longa distância. Por volta de 2600 a.C., a fase harapana madura viu uma explosão de urbanização. Cidades modestas se tornaram cidades extensas, cobrindo uma região maior que o Egito e a Mesopotâmia juntos. A civilização era uma rede de cidades-estado, não um único império, mas compartilhava uma cultura, arquitetura e tecnologia notavelmente uniformes. Artefatos e tijolos de cidades distantes são quase idênticos, mostrando um alto grau de comunicação e padrões compartilhados. Sua prosperidade foi construída sobre a agricultura, o artesanato habilidoso e o comércio extenso, não a conquista. Eles negociavam até a Mesopotâmia, trazendo riqueza e bens exóticos para casa. A ascensão do Vale do Indo foi um triunfo da cooperação, inovação e troca pacífica. Ela preparou o palco para um dos experimentos urbanos mais notáveis da história. Mas o que tornava suas cidades tão únicas? O gênio do Vale do Indo brilha em suas cidades. Obras-primas do planejamento urbano, Mohenjo-Daro e Harappa foram traçadas em grades precisas, com ruas principais se cruzando em ângulos retos. As cidades eram divididas em uma cidade baixa para os moradores e uma cidadela elevada para edifícios públicos e celeiros. Sua conquista mais surpreendente, saneamento avançado. Quase todas as casas tinham água encanada, banheiros privativos e vasos sanitários conectados a drenos cobertos. A água residual era canalizada, refletindo uma sociedade que valorizava a saúde pública e a limpeza. As casas eram construídas com tijolos padronizados, cozidos em forno, duráveis e uniformes. Embora algumas casas fossem maiores, não havia palácios ou mansões.
sugerindo uma sociedade relativamente igualitária. O foco era uma vida funcional e confortável para muitos, não a opulência para poucos. Ao contrário do Egito ou da Mesopotâmia, não havia grandes templos ou tumbas reais. A ausência de reis e arquitetura monumental é central para o mistério do Indo. Como a ordem era mantida? Quem planejava essas cidades? Talvez conselhos de anciãos, comerciantes ou sacerdotes governassem por consenso. Qualquer que fosse o sistema, ele sustentou uma civilização pacífica e próspera por séculos. Suas cidades permanecem um testemunho da visão coletiva e da harmonia social. Mohenjo-Daro, que significa Monte dos Mortos, era uma maravilha da engenharia e organização social, lar de até 40 mil pessoas. Seu grande banho, uma piscina de tijolos à prova d'água, sugere purificação ritual e a importância da água. O celeiro da cidade armazenava o excedente de alimentos, mostrando uma administração sofisticada. Harappa, o nome da civilização, compartilhava características semelhantes: cidadela fortificada, ruas ordenadas, drenagem avançada e oficinas de artesãos. Ambas as cidades produziram cerâmica, miçangas e milhares de selos icônicos, esculpidos com animais e a misteriosa escrita do Indo. Esses selos, encontrados até na Mesopotâmia, provam o alcance de suas redes comerciais. Os artefatos revelam uma cultura vibrante e sofisticada, que deixou sua marca em uma vasta região. No entanto, a questão de quem liderava e organizava essas cidades permanece sem resposta. Ao contrário de outras civilizações antigas, o Vale do Indo não deixou evidências de reis, palácios ou tumbas reais. Sua arte é íntima, focando em animais e pessoas comuns, não em governantes ou conquistas. No entanto, a extrema padronização de tijolos, pesos e layouts de cidades aponta para uma forte administração. Como eles mantiveram tal ordem sem um monarca? Alguns teorizam que um conselho de comerciantes, anciãos ou sacerdotes governava por consenso. Outros sugerem uma classe sacerdotal, com a pureza ritual no cerne de sua autoridade. Sem textos decifrados, a verdadeira natureza da governança harapana permanece um mistério. Seu modelo desafia nossas suposições sobre poder e complexidade em sociedades antigas. A civilização do Vale do Indo não terminou em chamas ou conquista. Ela se desvaneceu gradualmente entre 1900 e 1300 a.C. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa perderam suas populações à medida que a ordem urbana se desintegrava. Casas foram subdivididas, sistemas de drenagem negligenciados e artefatos clássicos desapareceram. A civilização se fragmentou em culturas regionais, com pouca evidência de guerra ou invasão. A antiga teoria da invasão ariana foi desacreditada. Em vez disso, as pessoas simplesmente abandonaram suas cidades e voltaram à vida rural. Por que milhões deixariam para trás centros urbanos tão avançados? A resposta reside em uma complexa teia de fatores ambientais, sociais e econômicos. Por que as cidades do Indo se esvaziaram? A principal teoria é a mudança climática. Por volta de 2000 a.C., as chuvas de monções enfraqueceram, os rios secaram e a agricultura entrou em colapso. A escassez de alimentos forçou as pessoas a abandonar as cidades em busca de aldeias menores e sustentáveis. Doenças epidêmicas também podem ter desempenhado um papel, pois populações densas eram vulneráveis a surtos. A rigidez interna e as redes comerciais interrompidas podem ter dificultado a adaptação. O declínio de parceiros comerciais como a Mesopotâmia pode ter enfraquecido ainda mais a economia urbana. Muito provavelmente, uma combinação de estresse ambiental, doenças e mudanças sociais desfez a civilização. O fim do Vale do Indo
Não foi um evento único, mas uma transformação lenta e complexa. A maior barreira para entender o Vale do Indo é sua escrita indecifrável. Milhares de artefatos contêm inscrições curtas, apenas um punhado de símbolos, sem uma pedra de roseta para nos guiar. A brevidade da escrita e a falta de textos bilíngues tornam a decifração quase impossível. Não sabemos como os arapanos se chamavam, suas cidades ou seus líderes. O significado dos selos, nomes, títulos, orações ou marcas comerciais permanece um mistério. Pesquisadores modernos usam IA e análise linguística, mas nenhum avanço ocorreu. Até que possamos ler sua escrita, o mundo interior dos arapanos estará trancado. Seu silêncio é tanto um desafio quanto um convite para futuras descobertas. A civilização do Vale do Indo nos deixa com mais perguntas do que respostas. Suas cidades ficaram perdidas por milênios, redescobertas apenas no século XX. Sua história nos alerta sobre a fragilidade da civilização, como mesmo as sociedades mais avançadas podem desaparecer. Mudanças climáticas, convulsões sociais e escritas esquecidas nos lembram de nossas próprias vulnerabilidades. O enigma do Indo inspira humildade e curiosidade, nos impulsionando a continuar procurando por histórias perdidas debaixo de nossos pés. Talvez seu maior segredo não seja por que desapareceram, mas como prosperaram em paz e cooperação por tanto tempo. A chave para o seu mundo ainda espera, enterrada na poeira, desafiando-nos a desvendá-la.